Boa noite. Hoje vamos conversar com o Zenaldo Coutinho, candidato à Prefeitura de Belém, sobre as propostas que ele tem para a Prefeitura e responder perguntas do internauta através do Twitter e Facebook. Para participar desse bate-papo, basta acessar a página www.zenaldo.com.br/ao vivo. Além da participação do Zenaldo e da sua participação, vou contar com a presença do Eduardo Mesquita, do Júlio Guerra e do Thales Ferreira. Inicialmente, a gente vai conversar sobre os 3 S, que são as prioridades do governo do Zenaldo: saúde, saneamento e segurança. Boa noite, deputado. Boa noite. Quem vai começar perguntando é o Eduardo, que tem uma questão sobre saneamento. Boa noite, Zenaldo. Muito se fala sobre saneamento, mas nos últimos anos os distritos de Belém foram deixados de lado pela Prefeitura. Quais são suas prioridades no que tange os distritos de Belém? Bom, nós temos aí nos últimos anos que você se refere, são nos últimos 16 anos, Isso. Porque o abandono é absoluto, não é? Por exemplo, se nós formos lembrar a Bacia do Paracuri, que fica em Coraci, no distrito de Coraci, está paralisada. É uma obra que inclusive tem recursos do PAC. O que mais me impressiona é, com dinheiro federal, uma obra extremamente necessária, porque há um alagamento muito grande ali naquela região, e eu conheço de corpo presente, a gente não ver essa obra avançar. Eu tenho como prioridade e com certeza nós vamos lá fazer investimentos para avançar no saneamento lá do Paracuri. Mas os distritos de Belém são 8 e você tem dificuldades em muitos deles com respeito ao saneamento. Vou priorizar o canal da 3 de Maio, a Bacia da Estrada Nova, que tem que ser concluída, e nós temos ainda dificuldades lá no Vera Cruz, o canal do Tucunduba. Portanto, o saneamento é um desafio enorme dentro de Belém. Certo. O Júlio também tem uma pergunta sobre saneamento, né, Júlio? Fica à vontade de perguntar. Boa noite, Zenaldo. A minha pergunta é basicamente a respeito da questão do lixo. Hoje, Belém tem enfrentado problemas em relação à coleta e ao destino final do lixo. E é uma preocupação mundial a questão desse destino final. Eu queria saber quais são as tuas propostas para melhorar essa questão aqui na nossa cidade. Bom, essa é uma das ações necessárias para serem feitas em comum com a região metropolitana. Você pode pensar a solução do lixo isolada. É só ver o Aurá. Ali recebe lixo de toda a região metropolitana. E é aquele lixão horrível, ainda com aquelas famílias, crianças, inclusive, catando lixo. Nós temos que acabar com essa realidade. Vamos melhorar a coleta de lixo, dando regularidade e buscar parceria com a comunidade. Uma cidade limpa só se mantém se houver a prefeitura fazendo a sua parte, mas o povo também contribuindo e acabando com esse negócio de jogar lixo nos canais, nas nossas valas. Vamos fazer campanhas educativas e vamos colocar nas escolas de ensino fundamental educação ambiental em todas elas. Da mesma forma que o destino do lixo será outro. Nós não vamos deixar nessa situação, porque isso já está vencido, inclusive pela Organização Mundial da Saúde, a condenação desse tipo de lixão. Eu estou procurando aqui, só um minuto, as perguntas no Twitter e Facebook que a gente está recebendo aqui. Estou recebendo apoio para filtrar. Enquanto isso, a gente vai conversar logo com o Júlio sobre também saúde, que você tem uma pergunta, que é um assunto super relacionado com saneamento. Zenaldo, a questão da saúde hoje, a gente observa na cidade o problema no pronto-socorro, e eu queria saber basicamente quais são as propostas a curto prazo, já que é um problema que a gente tem observado de forma constante. A curto prazo, quais são as tuas propostas para melhorar o atendimento nos pronto-socorros de Belém? A curto prazo é fazer o elementar, o que parece elementar, mas que infelizmente há 16 anos não vem acontecendo. É colocar para funcionar direito os postos de saúde. Ou seja, que lá tenha medicamentos, o que é elementar, que tenha médicos, o que é elementar, né? Ou seja, botar os profissionais de maneira adequada e remédios para atender a população. E na prevenção, nós temos que fazer com emergência a ampliação do Programa Saúde da Família. Aliás, programa esse que dispõe de recursos federais. Então essa é uma das prioridades dos 3 S que eu tenho citado. Aliás, essa é a prioridade das prioridades, a saúde. Então, emergencialmente isso, ampliar a prevenção, colocar os postos de saúde para funcionar. Porque com isso, você desafoga os 2 pronto-socorros. Né? E sabendo ainda que o governo do estado está avançando na Santa Casa, no Filoiola, e vai construir um novo Abelardo Santos. Então, com isso tudo, nós teremos o fortalecimento das estruturas hospitalares. Mas temos que avançar na prevenção e na atenção básica. Certo, sobre saúde, Zenaldo, a Andréa Silva, que está perguntando pela internet, ela gostaria de saber quais são as propostas para a inclusão dos portadores de necessidades especiais. Pois é, os portadores de necessidades especiais têm que ter um olhar especial,
porque eles precisam ter políticas para aproximá-los, inclusive das oportunidades. Ou seja, nós precisamos ter uma cidade com acessibilidade, uma cidade que garanta a mobilidade urbana para os portadores de necessidades especiais. E com referência à atenção de saúde, também nós temos que ter um acolhimento diferenciado. Por quê? Porque eles precisam de atenção, precisam de especial atenção. Então, o nosso programa contempla diferentes ações de saúde pública e também um caráter especialíssimo de atenção aos portadores de deficiência, aos portadores de necessidade. Aliás, graças a Deus, a gente tem inclusive uma parceria expressiva de associações, de pessoas portadoras de deficiência que são mobilizadas na luta e que estão contribuindo com o nosso programa de governo. Ok. Thales tem uma pergunta também sobre saúde, né? Fica à vontade, pergunta aqui. Zenaldo, eu sou psicólogo de formação. E eu queria falar do S de saúde, mas de uma forma mais ampla, né? Ultrapassando as doenças físicas e indo para um lado não menos importante, que são as doenças mentais. No Pará, em Belém, a gente tem alguns CAPs, alguns sob gerência do Estado, outros sob gerência da Prefeitura. Os CAPs sob gerência da Prefeitura, a gente percebe que foram abandonados, que faltam médicos, faltam profissionais, já que são equipes multidisciplinares. Então, eu gostaria de saber qual a proposta sua para a saúde mental em Belém. Esses centros de atendimento psicossocial, eles têm que estar estruturados. Até porque, com a modernidade, as novas doutrinas, não se tem mais a questão da internação para o doente mental. Ou seja, o tratamento tem que ser ambulatorial, para que eles fiquem nas suas famílias, para que eles fiquem integrados na sociedade. Mas nós precisamos que o ambulatório funcione, para que o posto funcione. Ou seja, esse centro de atendimento, ele tem que ser multidisciplinar, os profissionais todos têm que estar lá, tem que ter qualidade do atendimento. Então, infelizmente, o que nós temos tido ao longo dos últimos 16 anos é a degradação do serviço público, o descontrole, inclusive, dos medicamentos. Olha, eu fiz uma reunião hoje mesmo, ainda pela manhã, com o sindicato dos farmacêuticos, né, com um grupo grande de farmacêuticos. E a aflição generalizada deles é de que nos últimos 2 governos, do ex-prefeito, meu adversário, o atual, houve um descontrole dos medicamentos. Então hoje você tem, por exemplo, para áreas de portadores de necessidades na área mental, você tem medicamentos que acabam vencendo pela falta de uso, vencidos, e outros medicamentos que não tem no posto, que não tem no centro de atendimento. Ou seja, você tem o profissional, muitas vezes, que recebe, ele precisa do acompanhamento do médico com tratamento e não se consegue, no posto de saúde, receber o medicamento. Então, nós precisamos dotar os CAPs de profissionais qualificados, bem remunerados, no possível, no limite da prefeitura, negociando as melhores condições. O ambiente tem que ser um ambiente adequado também para receber e acolher essas pessoas, e temos que avançar muito, porque a inclusão no tratamento ambulatorial pode inclusive permitir que essas pessoas possam, além de ter o seu tratamento, o seu acompanhamento, serem úteis, se desenvolverem, praticar esportes e até profissionalmente se desenvolverem, dependendo da doença que elas têm. Alguma consideração? Zenaldo, a Suelen Mendonça também está querendo saber sobre saúde. Zenaldo, caso seja eleito, como você planeja melhorar a situação da saúde nas regiões da ilha? Pois é, a região das ilhas, elas precisam também de atendimento especial, até pela condição geográfica. Mosqueiro precisa que a unidade hospitalar tenha todos os equipamentos, medicamentos. Precisamos dar um olhar muito especial para Mosqueiro, até pelo fluxo, além das pessoas que lá moram, do fluxo turístico intenso. Da mesma forma, Outeiro. E Outeiro tem uma deficiência absoluta com referência à saúde. As demais ilhas, nós temos no total 39 ilhas habitadas em Belém. Eu imagino que Cotijuba já tem um posto de saúde que precisa também ter condições mais adequadas, embora com um médico lá que se dedica extremamente, mas precisa de uma atenção com mais profissionais e com medicamentos. Bom, mas nós temos muitas ilhas que não têm unidades de saúde e que precisam ter a permanente visita de profissionais de multidisciplinas. Então, para isso, nós vamos criar o Propaz das Ilhas. Nós vamos fazer uma embarcação que não é para fazer uma visita ao ano, não. É para ficar permanentemente circulando nas ilhas com equipes de médicos, de enfermeiros, de odontólogos, para que durante o ano todo, em vários momentos, os ilhéus, os nossos ribeirinhos, possam saber, olha, tal dia vem aqui a equipe médica para a gente se preparar para os exames ambulatoriais, para os tratamentos, para as consultas, né, para o tratamento dentário. Então nós vamos criar essa embarcação do Propaz das Ilhas e vamos levar a saúde de maneira
permanente, com calendário, para que não haja essa interrupção, nem coisa eventual. Não é aquele negócio de, vamos fazer um mutirão da saúde uma vez no ano para atender no desespero. Não, não é isso. É um tratamento perene, permanente, para garantir qualidade de vida aos nossos ribeirinhos. Zenaldo, uma questão também que está preocupando bastante o eleitor belenense é a questão da segurança. Para perguntar sobre segurança, o Eduardo tem uma pergunta, né, Eduardo? Deputado, o senhor tocou sobre o Propaz. O senhor pretende implantar o Propaz Belém. Quais seriam as novidades desse Propaz Belém para a cidade em si? Bom, é um programa que já deu certo dentro do governo do estado, mas eu insisto que sozinho a gente não consegue resolver tudo. É importante que a prefeitura venha com a sua estrutura também e se junte a esse esforço para aproveitar espaços públicos e dar esporte, lazer, qualificação profissional, integrando a juventude. Olha, por exemplo, hoje de manhã eu estive visitando, antes de ir lá para a reunião com os farmacêuticos, eu estive visitando a Cobajur, que é um centro comunitário lá dos Jurunas. Cobajur tem uma estrutura enorme, tem quadra de esporte, tem salas, laboratórios de informática, mas não tem convênio público. Ou seja, funciona de maneira precária, funciona não em todos os horários. Então, se tem um voluntário lá para estar dando aula na academia para a terceira idade, naquele horário funciona, mas não funciona nos outros horários. Se tem um profissional que possa dar lá uma aula de informática, funciona de manhã, aí não funciona à tarde, à noite. Ou seja, nós precisamos aproveitar esses espaços que já são comunitários para serem utilizados em todos os expedientes. E com isso você atrai os jovens, atrai as pessoas que precisam de esporte, que precisam de qualificação profissional. E com isso você vai aproveitando a convivência para afastá-los dos riscos das drogas, do risco da criminalidade. E já também incluí-los no mercado de trabalho. Então eu cito esse exemplo do Cobajur, mas tem também o exemplo do Allan Kardec, também no próprio Jurunas, e há muitas comunidades que são subutilizadas ou não estão sendo utilizadas. E isso até evita que se gaste dinheiro com construção. Então, estou dando alguns exemplos para entender que o Propaz Belém pode chegar logo e emergencialmente auxiliar na questão da inclusão das pessoas que estejam em risco, logo em trabalhos sociais efetivos, aproveitando em convênio as estruturas já existentes das comunidades, como também nos espaços das escolas municipais. Você tem aí subutilização, que chega às vezes nos fins de semana, ninguém usa a quadra de esporte, ninguém está usando aquele espaço que é público, que está lá em dinheiro público investido. Bom, além dessa ação dos espaços já existentes, nós vamos criar estruturas novas. Por quê? Porque nós precisamos estimular também a nossa cultura e os talentos esportivos nossos. A cultura de Belém, que é fantástica, extraordinária, tem que ter apoio para que haja permanência, evolução e divulgação, para que as pessoas também ganhem dinheiro com isso, com o seu talento artístico. E de outra forma, o esporte, que eu divido o esporte em duas ramificações. Uma, o esporte social, que é esse que vai ter no Propaz, que é esse que vai ser espalhado dentro de Belém, para a inclusão social das pessoas. O outro, o esporte de resultados, o esporte competitivo, que a gente tem tantos talentos aí, que ganham medalhas nacionais, que ganham troféus, competições nacionais e internacionais, mas num esforço desgraçado e sozinhos. Eu vejo jovens aí que sendo campeões de lutas marciais, de boxe, indo para fora, mas sozinho. O camarada vai no desespero, comendo miojo no almoço, comendo miojo no jantar, né? Não tem nenhum recurso, nada, e vai lá, enfrenta e ganha. Quer dizer, o mais impressionante é isso. Imagina a gente tendo uma estrutura de apoio, né, para treinamento e para preparar a seleção competitiva dos esportes do Pará, através de Belém. Né? Ou seja, a nossa capital tem que alavancar até para melhorar a nossa autoestima também. Né?